Rô, Tudo boa bem? noite. Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Então, tá Pessoal, bom. se nosso áudio tiver com algum problema, dá um toque pra gente, por gentileza, tá? Para mim aqui tá tudo tranquilo, mas às vezes, né, pode dar alguma interferência. Tá. Eu estava falando, Rô, a gente escolheu esse tema hoje, né, sobre o amor está no ar, até porque estamos no mês dos namorados e nada melhor do que a gente começar também falando dessa relação que é importante, relacionamento amoroso. Sempre traz muitos desafios na nossa vida, né? E a gente tem que aprender a lidar com várias questões, desconstruir crenças e várias outras coisas que a gente vai abordar durante a nossa live aqui, né? Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, já estamos com 11 pessoas. Que Maravilhoso. legal, Eu bacana. acho que eu vou colocar o fone, porque eu percebo que às vezes tem uma interrupçãozinha quando eu vou falar e você tá falando, ou o contrário. Mas Tá bom. até agora ninguém deu nenhum retorno, acho que tá bom. Não deu retorno nenhum para mim. É só para garantir. Bora lá. O meu foninho agora eu não tenho como colocar porque o fone é por baixo do aparelho agora. Eu tenho que encaixar o fone por baixo do aparelho. Ah, daí não daria. O meu também é por baixo, mas o suporte que eu tô usando dá, fica tranquilo. O meu é um suporte adaptado. Esses são os melhores, porque esse meu aqui balança. Ai, Esse aqui eu só não posso balançar a mesa, né? a gente É. se concentra, faz Oi? a técnica que a gente utiliza com as crianças, né? Exatamente. Aí, tá dando para ouvir bem? Legal. Tá dando, tá tranquilo. Ficou até mais fechadinho o som. É melhor, eu percebi isso pelos vídeos que eu assisto depois que a gente faz, o que você fez com a Mayara. Ah, entendi. Legal. Então vamos falar sobre o amor está no ar, né, Rô? Vamos. Principalmente assim, no consultório eu recebo casais, atendo vários casais, atendo pessoas que estão iniciando uma relação. E a gente percebe, eu percebo que assim, existem vários fatores importantes para a gente abordar sobre relacionamento, Uhum. né? Porque a gente cresce com uma ideia de relacionamento e quando a gente vivencia a relação na prática, é outra coisa, né? É, Completamente. acontecem coisas que ninguém ensinou pra gente, né? Que sobre a responsabilidade da relação, que essa relação ela se modifica com o tempo, que você precisa aprender a ceder, mas também precisa aprender a ponderar aquilo que você tem que exigir dentro da relação também, né? Uhum. E isso sempre nessa via de mão dupla, né? O relacionamento. Então, eu tenho alguns tópicos bastante importantes para a gente abordar, mas também, assim, não sei se uma live só vai dar conta de um assunto tão complexo. E aí, qualquer coisa, a gente estende, né? O mês, aí vamos aproveitar o mês do namorado, a gente vai fazendo, vai trazendo vários assuntos, né? Eu acho super bacana, até porque o material que eu te mandei também, que eu preparei, tem muito conteúdo que, claro, né, para uma live a gente tenta dar uma enxugada, tenta dar uma concentrada no conteúdo. Mas tem coisas que são muito importantes e vários assuntos que vão render muita coisa, muito conteúdo para a gente falar. E eu acho que a demanda é muito grande, não só porque estamos, né, no mês dos namorados, mas principalmente pelo que a gente está vivendo no momento. Muitas pessoas estão tendo que passar muito tempo mais juntos, né? Não estão podendo se reunir com os amigos e jogar bola, fazer coisas que antes tinham seu próprio tempo, sua liberdade. Então, estão ficando muito tempo juntos e outras questões do relacionamento, talvez que já existiam, estão aparecendo agora. Então, acho que é Estou ficando bastante... em evidência, né? Isso, eu acho que é muito interessante, principalmente por isso tudo que estamos vivendo, né? Que a gente possa também ter o espaço de falar detalhadamente sobre o assunto que o nosso público trouxer também a demanda, né? Então, vamos ver o que dá para a gente passar hoje. Se não der para passar tudo, a gente continua na semana que vem, parte 2. Não, exatamente.
E o pessoal, assim, no final, não vou falar para colocar agora, porque às vezes a gente se perde aqui no meio do raciocínio, Uhum. mas no final eu quero que vocês coloquem, se de repente a gente não abordar aquilo que você gostaria de ouvir na live, coloca pra gente no final da live, coloca nos comentários, né? Anota Porque daí a aí. gente anota e daí manda pra gente, porque a gente quer também trazer o conteúdo voltado para a necessidade de vocês, para aquilo que vocês gostariam de ouvir também sobre relacionamento. O que a gente, por exemplo, o que eu anotei aqui é com base naquilo de vivência que eu tenho em consultório, né? Vivência de atendimento das demandas que eu recebo dentro do consultório, tá? Uhum. Então, e a Roberta também trouxe de acordo com as demandas que ela também recebe. Então, a Isso. gente depois quer poder ajustar essa live de uma maneira que vocês também recebam os conteúdos que é importante para vocês também. Perfeito. Então vamos lá, Quer né? começar? Pode ser. Pode ser. Então, tem mais gente entrando aí. Obrigada, presença de todos. Bastante. O que acontece? Geralmente, fala-se muito dos relacionamentos e comportamentos problemáticos das relações e pouco se fala sobre o porquê que a maioria das pessoas hoje tem tido cada vez mais relacionamentos disfuncionais. Os relatos, tanto que a gente vê no consultório, né, quanto na nossa vida pessoal, em noticiários da TV, de jornal, rádio, tudo mostra o quanto as pessoas estão adoecendo emocionalmente e projetam isso nas relações amorosas, né? E eu acho que a questão é entender, né, o porquê que é tão disfuncional assim as emoções das pessoas. O comentário não vai acabar com o meu relacionamento, Roberto, vai com calma. A ideia não é terminar com a relação de ninguém. Não, é fortalecer o vínculo, é tornar o relacionamento saudável. Né? Aí vai depender de vocês. Então, o que acontece? A principal demanda que eu recebo hoje no consultório, tanto do paciente quanto queixa do paciente em relação ao parceiro ou à parceira, é da dependência afetiva, codependência, dependência emocional, né? Tem vários nomes. Mas, de certa forma, é uma codependência, seja da emoção, seja da presença, seja do ciúme patológico, que acho que você vai falar mais sobre isso, né? E aquela questão de a pessoa não saber lidar com o que está acontecendo na vida dela, no relacionamento dela, e o que é normal, o que não é, o que é saudável, o que não é. E aí, o que acontece? A mídia mostra pra gente que a gente tem que ser melhor pro outro. Os livros, tem vários livros, né? Como você fazer coisas para agradar o outro, e não para agradar a si. Exatamente. Então tem como ser uma boa esposa, como agradar seu parceiro, o que as mulheres querem, o que as mulheres pensam. Como se todos nós, homens e mulheres, fôssemos grupos completamente homogêneos, né? E que tudo tivesse ali numa receita de bolo onde fosse se encaixar na relação de cada um. Quando não é. A sua relação é diferente da minha com o meu parceiro. Então, não tem como. Às vezes, o que serve para mim como uma atividade terapêutica pode servir para você também. Como um relacionamento saudável, uma dica. Mas nem sempre vai ser assim. E esses livros... Pode falar. Cada relacionamento tem a sua característica específica, né? É que nem você falou. Existem ferramentas que funcionam para ambos, né? Ou para várias relações. Sim. Mas cada uma vai ter a sua característica específica. E acho que é legal a gente ressaltar isso, porque eu percebo que as pessoas, elas comparam muito as relações, né? Principalmente aquilo que elas vêem na rede social, né? Como se a rede social fosse algo... que fosse a realidade, né, da relação. Como se não houvesse um filtro, né? Eu vou fazer o paralelo, né? A gente estava conversando antes de começar a live e eu estava mostrando para a Roberta como que tá os bastidores, né? Então eu falei assim, ó, eu arrumei aqui, né, a parte que eu quero que apareça, que é o que a gente mostra, né, das relações, é o que a gente demonstra para as pessoas. É isso que a gente está vendo, essa aparência bonita, né? Organizadinha. Agora, se eu viro a câmera e mostro para vocês os bastidores dessa relação, os bastidores aqui da live,
é completamente diferente dessa coisa bonitinha que tá aqui. Não que o lugar seja feio, mas está bagunçado, porque a gente organiza, a gente tenta mostrar aquilo que a gente quer, né? Para ficar com uma aparência bonita para as pessoas, para ser harmonioso. E muitas vezes, quando a gente começa a comparar as relações, a gente só vê aquilo que o casal deixa aparecer, né? A gente não tá vendo o que de fato eles estão vivendo no seu dia a dia. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção para não cometer esse tipo de erro, né? Sim, e o que você falou tem muita ligação também com o início das relações. Porque quando a gente quer conquistar alguém, e isso não só no relacionamento amoroso, isso no ambiente de trabalho, isso numa amizade, isso em qualquer início, né, de contato social. Quando a gente está se envolvendo, conhecendo as pessoas, não é de cara que a gente vai mostrar, por exemplo, eu tenho uma risada escandalosa. Quem nos acompanha aqui sabe. Imagina, dificilmente num primeiro contato, no início, eu vou rir à vontade. Não é que eu vou me controlar, mas eu não vou estar à vontade para rir como eu rio aqui com você, com o nosso público, com o meu namorado, com a minha família, com os meus amigos. Por quê? Porque são pessoas que me trazem confiança, que eu me sinto segura. É um ambiente onde eu estou à vontade para ser eu mesma. Mas no início de um relacionamento, quando a gente está conhecendo o outro, a gente não vai mostrar tudo. E aí, geralmente, as aparências enganam, né? Então, tem muito a ver com esse filtro da rede social, né? Exatamente. Porque no início da relação é o que a gente estava falando, que você relatou agora, é tudo lindo, né? Até porque ambos estão contidos, né, nas suas particularidades, então isso não aparece tanto. Isso começa a vir à tona depois de um tempo da relação, né? Quando essa relação começa a entrar num passo de amadurecimento, que é aí que muitas relações acabam terminando, né? Porque ultrapassar essa barreira do não é tão lindinho desse jeito, não é fácil, né? Sim. E eu acho que o pior prejuízo disso é que nós não somos ensinados a como lidar com as nossas emoções, muito menos como lidar com as nossas emoções diante da diferença do comportamento do outro, porque somos seres únicos. Nossos irmãos são diferentes de nós, mesmo tendo sido criados juntos, vindo de pai e mãe iguais ou não. Então, o que acontece, né? Antes de agradar o outro, a gente precisa primeiro aprender a agradar nós mesmos. Nós precisamos primeiro exercer o autocuidado, buscar o autoconhecimento, que é isso que vai fazer com que a gente primeiro entenda quem somos nós e quem somos nós principalmente antes de um relacionamento, né? Eu ouvi uma frase, é bem marcante para mim, que primeiro a gente precisa ser feliz sozinho, estar inteiro sozinho, para depois estar inteiro com alguém, porque é muito clichê, né? Mas falam muito sobre a questão da tampa, a metade da laranja, a tampa da panela, um chinelo velho com um pé cansado. Então, tem várias teorias que um complementa o outro. Mas, pelo menos do que eu entendo de relações e, sobretudo, não só sobre relacionamento amoroso, mas sobre relacionamento afetivo de qualquer forma, é que se eu estou inteiro e o outro está inteiro, a gente vai se unir e se transbordar. Agora, se eu estou só metade, o outro se junta com a metade, a gente nunca vai estar completo. Então, é muito... Pode falar. Pode falar. Estou empolgada hoje. E é exatamente essa ideia, né? Porque se eu sou metade e o outro é metade, a tendência a se tornar uma dependência muito grande um do outro é gigantesca, né? Porque não se sabe ser inteiro sozinho, né? Exatamente. E eu uso exatamente essa metáfora que você falou, né? A questão de serem metades da laranja, tampa da panela. Isso dá a sensação de que assim, bom, achei que me completa, acabou, tá tudo certo. E aí eu não preciso fazer mais nada, né? Não preciso fazer nada por mim, não preciso fazer nada pela relação, e não é assim que funciona. Eu costumo usar também, Rô, uma metáfora da casa, né? Por exemplo, imagina que a nossa vida é uma casa, né? E aí, vamos dizer que o nosso coração é o telhado. O que mantém o telhado onde ele está? Vivo, né? Para proteger e tudo mais. São os pilares da nossa vida. A estrutura, né?
a estrutura. Então, a gente tem que olhar e falar assim, bom, geralmente a gente tem lá, cada casa é diferente. Então, cada pessoa tem o seu formato de casa, as suas estruturas, a sua base. Então, assim, eu tenho lá o pilar financeiro, o pilar profissional, o pilar família, o pilar de lazer e vários, né? Cada um vai ter a sua configuração. Uhum. E aí, o que acontece? A gente precisa dar manutenção nesses pilares. Então, eu preciso estar em contato com a minha família, com o meu lado profissional, com o meu lado eu vou buscar, às vezes, um curso. E aí, quando a gente entra na relação, é um pilar novo que a gente constrói na nossa vida, a gente se foca apenas nesse pilar, né? É como se esse pilar fosse a nossa única estrutura. E aí você esquece de dar manutenção nessas outras áreas, e quando, de repente, esse pilar, em algum momento, ele vai precisar de uma reparação, ele vai precisar de uma manutenção, que é onde ele vai amadurecer o relacionamento, eu tenho medo. Daí eu fico o quê? Completamente dependente desse pilar, porque se ele acabar, cadê eu? Porque os outros eu não dei o devido cuidado, então eles estão, vamos dizer assim, mais defasados. E aí eu fico somente com esse pilar, cuidando dele o tempo todo, porque se ele quebra, acabou. Né? E acontece muito também a descaracterização da personalidade da pessoa quando isso acontece, né? Quando a pessoa foca somente no pilar do relacionamento, esquece de focar nos pilares que já eram pré-existentes, que são da personalidade dela mesma, e acaba se perdendo. Tanto é que muitos términos a pessoa chega para nós destruída e ela não sabe nem quem ela era antes dessa relação. Exato. Muito isso. Então, a gente costuma dizer que assim, a gente estreita o nosso repertório, né? Estreita apenas uma área da nossa vida. Em vez dessa área ter uma complementação, né? Ser algo que eu compartilho com alguém, ela se torna o centro da minha vida. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso é em prol desse relacionamento, né? Porque eu tenho que proteger para minha casa não acabar. Então, aí a gente começa esse nível de dependência, o medo da relação acabar, ficam muito mais potencializados, né? Sim. E aí, o que acontece? Quando a gente consegue utilizar o autoconhecimento, a psicoterapia é fundamental para isso, né? Para a gente promover o autoconhecimento no outro, a pessoa consegue estabelecer uma relação saudável, primeiro consigo, para depois com o parceiro. Tem alguém aqui pedindo colo, galera. Vou ter que acolher a minha criança. Acolha. Já faz um tempinho que ela tá... Opa! Calma, filha. Pronto. Ela tá ali. Aí. Puxando. Isso, ela puxa pelo braço. Bonitinha. Então, o autoconhecimento é fundamental, né, para essa relação, primeiro com a gente mesmo no individual e depois com o parceiro ou a parceira. Conhecer a si mesmo, saber do que você gosta, do que você não gosta, conhecer seus limites e, principalmente, né, saber o que te agrada ou não. Tem gente que não sabe. E acho que isso é um grande problema, assim, nas relações, porque as pessoas não se conhecendo, ela não tem noção do que é saudável para ela ou não. Porque, como falamos, cada ser é único, subjetivo, né? As minhas necessidades, muitas são diferentes das do meu parceiro, embora muitas também sejam parecidas. Isso a gente só vai descobrir na relação. Mas se eu conheço quais são as minhas necessidades, quais são os meus limites, o que me agrada, o que me desagrada, fica muito mais fácil de eu compartilhar com ele o que me faz bem e o que não faz. Exatamente. E aí interfere muito no diálogo desse casal, que aí já é um dos tópicos, né, que eu tinha separado. Sim. Porque se eu não tenho esse diálogo comigo, se eu não me conheço, eu não tenho como informar para o outro e também receber essa informação do outro, né? Porque eu falo assim, é uma via de mão dupla. Então, em alguns momentos eu vou caminhar, o outro tem que caminhar também, né? Então, eu percebo que assim, na tentativa de, tá bom, deixa para depois a gente resolve, ou então, não vamos falar disso agora, as pessoas vão se afastando para não ter que entrar em contato com conflitos e com esse diálogo que não é fácil.
Porque justamente, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou saber o que eu espero dessa relação? Como que eu vou saber se essa relação está de acordo com aquilo que eu gostaria ou não? Se eu estou Sim. disposto a ceder em alguns momentos ou não, né? Então, o diálogo eu entendo que é a base de toda e qualquer relação, seja relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de amizade. A base sempre tem que ser a comunicação. Mas essa Sim. comunicação só vai acontecer se eu me conhecer e ter ciência daquilo que eu gosto e que eu não gosto. E o que acontece, né? Nós não entendemos, às vezes, pessoas que não conseguem entrar em contato consigo mesmo, não tem o autodiálogo, que é fundamental também para se conhecer, né? Não entendem como que isso ocorre, mas a pessoa acha que se conhece. Ela não tem nem noção de que ela não sabe quais são as preferências, os gostos, o que faz bem, o que não faz, ela não consegue expressar isso, né? Então, o que acontece? Eu acho muito importante trazer, né, a fala de que é necessário que a gente compreenda que todos os parâmetros da nossa vida adulta têm ligação com a base emocional que cada pessoa teve, que isso ocorre desde a nossa infância. Então, o que você falou da estrutura, as nossas paredes, os nossos pilares são formados desde pequenininhos, né? E tudo o que a gente vive na infância, nós trazemos como traços, nós carregamos isso ao longo da vida. Então, no processo de psicoterapia, a gente explora, né, questões sobre como era a família, como que eram os relacionamentos, se havia diálogo, se não, se podia chorar ou se tinha que engolir o choro, como que eram as experiências, tanto das relações familiares, sociais, os amigos, escola, mas principalmente a gente tenta explorar todas essas questões externas para entender como era o mundo interno daquela pessoa quando mais nova, né? Exatamente. E principalmente com as figuras base, né? Que geralmente são pai e mãe, ou um cuidador, né? Ou quem foi o responsável pelo desenvolvimento da criança. Essa relação, eu digo que ela é a relação mais importante da nossa vida. Mesmo que seja um familiar, um pai e uma mãe que sejam negligentes ou muito rigorosos, né? Essa relação, ela é muito importante. E também a maneira com que esses familiares, os pais, a mãe, os cuidadores, vão se relacionar entre si. Sim. Também. A gente aprende o que o outro faz também. E para nós, aquilo se torna como parâmetro de base. Se meus pais fazem isso é normal, né? E acaba não ampliando o repertório por falta de repertório externo mesmo para reproduzir. E a Pri comentou ali, né, que pode ser também falta de habilidades sociais. Com certeza. Porque nós não recebemos uma educação sobre como identificar, como lidar, como expressar as nossas emoções. Então, isso é muito superficial, né, nas famílias. Exatamente. E outra coisa também, essa questão da habilidade social, eu vejo assim, nas casas, a família cria um diálogo entre si. Então, você conhece a sua mãe, seu pai, seu irmão, quem convive com você. Então, vamos dizer assim, minha mãe olhou de tal jeito para mim, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa que eu esqueci, né? E aí, o que acontece? Você cresce com aquela leitura do seu ambiente, e quando você entra numa relação amorosa, a gente acaba esperando que o outro entenda o nosso comportamento, sem falar, sem pedir, né? Até porque no começo, aí a gente já vai unindo tudo que a gente falou, né? Tudo aquilo bonito que eu mostrei, chega um momento em que a pessoa vai conhecer os meus bastidores, né? A pessoa vai conhecer a bagunça que eu sou. Vai ver o fiozinho pendurado no meio da sala. Exatamente. Então, assim, e aí é nesse momento em que precisa ter o diálogo e aprender a falar. Porque às vezes eu espero que o outro faça, mas eu não falo pro outro o que eu tô esperando que ele faça. Mas ele deveria saber o que eu gosto. Deveria, mas você tem que falar também. E né? não só deveria saber, mas às vezes eu vejo tanto homens quanto mulheres. Mas tá na cara. Olha como eu tava na situação. Tá na cara para você, querido ou querida. Pro outro não tá. O outro não conhece a sua cara. Exatamente. Então, assim, isso, principalmente no início da relação, porque no começo,
a gente tenta agradar de todas as formas. Então, a gente faz uma surpresa, a gente inventa alguma coisa diferente, né? A gente é mais solícito. Então, assim, a gente fica muito mais disponível no início. Depois, vai entrando na normalidade, que faz parte da relação. Isso é natural. E quando começa a entrar nessa normalidade, a gente esquece que eu tenho que falar para o outro o que eu espero. Porque eu gostaria que, de repente, me ajudasse com alguma coisa, que fizesse alguma coisa para mim, que comprasse algo que eu estava esperando. Eu preciso falar, eu preciso contar para essa pessoa. Né? E às vezes então, assim, são questões até mais complexas, porque às vezes a necessidade é de uma coisa muito simples, mas é um gesto que a pessoa precisa comunicar. Então, por exemplo, não é algo que ela tem que comprar, que ela tem que trazer, né, para a relação, mas algo que ela precisa compreender a necessidade do outro diante daquilo, ou a sensibilidade do outro. Então, não gosto de tal expressão, porque isso me lembra uma situação X. Então, tentar expressar, porque o outro não vai adivinhar que você fica infeliz, que você fica descontente com aquela afirmação, com aquela frase. Né? Porque quem está sentindo é você, não é o outro. Exatamente. Né? Então, assim, faz uma brincadeira que eu não gosto. Fale pro outro, mas está na minha cara que eu não gosto. Não. Se você não falar, o outro não tem bola de cristal para adivinhar. Né? E aí, nesse momento em que eu começo a não falar, a não dialogar ao outro, é onde a minha relação começa a sofrer prejuízos, né? E aí começa conflitos que depois, lá na frente, é muito difícil da gente conseguir resgatar. Por isso que, mesmo que seja assim, pega um copo d'água para mim, por gentileza, eu tenho que pedir. O outro não sabe que eu tô com sede. E também não é assim, nossa, eu tô morrendo de sede. Não. Isso é só um fato. Você não está pedindo, você não está comunicando que, olha, você pode pegar um copo de água, por favor? Tô com preguiça. É normal. Você pode ter preguiça e pedir para o seu parceiro ou para sua parceira. Claro, né, que com toda a educação possível. Mas é pensar e se colocar no lugar do outro também, né? Entender que, do mesmo jeito que quando ele faz coisas ou ela faz coisas que você não compreende, ele não compreende quando você também não verbaliza diretamente, não demonstra aquilo que você precisa. E isso tem tudo a ver com uma questão que eu vou falar das necessidades. Mas pode concluir que daí eu sigo. Não, exatamente isso, né? Essa questão do diálogo que a gente deixa encoberto, como se o outro tivesse a obrigação, por me amar, ele tem que saber o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Se daí, aí entra também o autoconhecimento, se nem eu sei direito o que eu gosto e o que eu não gosto, como que o outro vai adivinhar? Não tem como, né? Não tem como. Então a gente tem que aprender a fazer essa divisão e entender que é importante. Teve uma live que eu falei sobre amar, né? Depois, para quem for assistir futuramente, eu vou deixar o link na descrição. Mas a live foi sobre amar. E ali eu abordei as 5 formas, né? As 5 linguagens do amor. E aí é uma outra conflito de diálogo. Por quê? Eu entendo o amor de uma forma e eu sei expressar esse amor da minha forma. E gosto de receber esse amor da minha forma. O outro aprendeu de outra maneira, a expressar de uma outra maneira. Então E aí, o que acontece? Conflito. Por quê? Você não falou que me ama hoje. Mas você sabe que eu te amo. Eu faço as coisas para você, eu faço o café da manhã, eu faço o almoço. Mas você não falou. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer essas leituras de diferentes formas de amor. Por quê? Para eu entender quando esse meu parceiro está me dizendo diz que me ama, da forma dele. Entendeu? E tem um livro sobre isso, né? Eu utilizo muito com os casais. Então, porque a gente tem que ter sintonia nessa comunicação, tem que ter sintonia nessa maneira de expressar e receber esse amor. Então, eu posso pedir, olha, eu gosto de receber o amor dessa maneira, você pode oferecer isso para mim? Olha, não pode ser pode não ser todos os momentos, mas em alguns momentos eu vou me esforçar para fazer da maneira que você gosta. E a gente vai ficando hábil, né? Vai treinando a nossa habilidade de se adaptar à necessidade do outro, mesmo quando a nossa linguagem é completamente diferente.
Porque você Exato. entende que é daquele jeito que funciona melhor com ele. Então, não é que você vai virar um robô para falar com seu parceiro ou com sua parceira. Mas você entende que daquela maneira fica muito mais leve, inclusive falar coisas que talvez sejam mais incômodas de serem ditas no relacionamento, né? A Silmara está comentando que é muito bom, eu também super recomendo esse livro. É maravilhoso. As 5 linguagens do amor, na hora que você falou, eu falei junto, cortou o nome. Ah, tá. 5 linguagens do amor. Isso. E a Pri também, né? É um eterno ajuste. A relação é um eterno ajuste. Depois, pode passar 10, 15, 20 anos. Você sempre vai ter que estar se adaptando à sua relação. Porque cada momento em que você vivencia ela se transforma e ela tem outras necessidades. Inclusive, porque desde pequeno, cada um de nós apresentamos necessidades específicas, né? Então, a minha necessidade é diferente da sua. Só que o que acontece? Quando criança, nós precisamos de atenção, de apoio, de cuidados, de orientação, de afeto, de limites. Preciso ouvir o não muitas vezes, né? De carinho, de atenção afetiva, de fato. Então, é necessário prover a necessidade daquele serzinho, daquela criança que está conhecendo o mundo, que está descobrindo a si mesma. E quando a criança não se sente reconhecida, validada, ela não se sente valorizada, ela alimenta sentimentos de desvalia, ela se sente inferiorizada quando se compara às outras crianças, às outras pessoas, e ela se sente inadequada, se sente desamparada, rejeitada, abandonada, insegura com ela mesma e, consequentemente, insegura com as relações dela. E nós vemos isso, né, no consultório, inclusive crianças que não conseguem, às vezes, fazer uma leitura em sala de aula porque ela se sente insegura. Sim. Crianças, né? Crianças que têm que estar com o pai e a mãe ali do lado para fazer uma tarefa, porque se o pai ou a mãe não tiver, ela acha que ela não vai conseguir. Então, são questões muito simples que, para pais que não têm também esse olhar técnico, né, essa capacidade de acolher a essa necessidade, e isso não é uma crítica a esses pais. Nós também realizamos orientação a pais porque os pais também não sabem como fazer, né? Mas essas crianças precisam, nós todos, desde pequenos, precisamos termos a nossa necessidade atendida. E em cada momento a necessidade vai mudar. Inclusive, ao longo de um relacionamento, as nossas necessidades vão mudando. Né? Só que o que acontece? Quando essa criança não se sente amada, ela não se sente amparada, ela não se sente validada na sua essência, ela sente que ela não é boa o bastante, ela sente como se ela não fosse merecedora de ter afeto, de ter amizades verdadeiras, de ter um relacionamento verdadeiro. E isso começa a parecer muito, muito intenso na adolescência, né? Quando a gente vê aquele adolescente falar, mas ninguém gosta de mim, nossa, mas eu faço de tudo. Ou quando a pessoa faz de tudo para agradar o outro, extrapola todos os limites próprios para tentar comprar, não comprar no sentido financeiro, mas tentar conquistar a amizade quando, na verdade, ela não está sendo fiel nem com ela mesma. Né? Porque aí quer fazer de tudo para agradar, para manter essa amizade, essa relação perto dela, e aí ela não consegue ser ela mesma dentro da relação. Até porque é muito provável que essa autoimagem seja muito, vamos dizer assim, defasada, né? Não seja tão estruturada de maneira adequada. Sim. E aí ela passa a carregar feridas emocionais, né? Porque isso ocorre lá na infância, isso ocorre na adolescência, isso ocorre no início da vida adulta. Isso vai se tornando um fardo que a pessoa carrega não só nos relacionamentos amorosos, mas se ela tiver, por exemplo, para disputar um cargo com um colega de trabalho, ela sempre vai se colocar como inferior, como não merecedora. Se o rapaz que ela está interessada, tá ela e uma amiga, ela sempre vai achar que o cara tá olhando para a amiga, não para ela. Então, ela sempre vai se olhar como inferior, porque ela se via assim na infância, ela se sentiu assim na infância, e não foi mostrado a ela que não é assim, né? Que ela tem um valor próprio, que ela pode ter tanta beleza quanto a colega, mesmo sendo muito diferente, e que isso é algo subjetivo. A beleza dela, as características dela, os valores dela, são dela. O mundo não está esperando que ela tenha os valores da Gisele Bündchen, que ela tenha a beleza da Gisele Bündchen. Não somos perfeitos, mas cada um de nós tem necessidades próprias
e precisam ser validadas. Claro que não é, eu quero que meu namorado faça todas as minhas vontades e ele precisa validar as minhas necessidades. Não. Mas tem necessidades... Não. Tem necessidades reais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que têm como uma linguagem a palavra de afirmação. A pessoa necessita ouvir informações. Então, não é só, por exemplo, fazer, né? Eu fiz o café da manhã, eu te levo para fazer as coisas, eu te dou um cartão de crédito sem limites. Não é isso. A linguagem dela não é essa, não vai funcionar tão bem quanto se você disser, quanto se você mandar uma mensaginha, deixar um bilhetinho. São coisas muito simples. Exatamente. Mas é a necessidade daquela pessoa. Assim como ela também precisa entender que você vai ter a sua necessidade, né? Então, ninguém vai precisar se moldar essa necessidade. Então, é sempre assim, a gente tem que estar se adaptando a essa relação. Em alguns momentos, vai chegar o nosso limite do qual a gente também não pode ultrapassar. E também vai chegar o limite que essa outra pessoa não vai conseguir ultrapassar. E tá tudo bem. E é aí que precisa do diálogo, né? Precisa sempre ter fortalecido esse diálogo. Porque eu vou precisar falar para a pessoa, olha, não dá mais. Para mim, eu consigo vir até aqui. Agora você precisa caminhar e entender também que aqui é o meu limite. Legal, né? Se a relação ela vai se fortalecer, ambos vão entender e vão conseguir achar um caminho que funcione para eles, né? E aí a gente entra na idealização e na realidade das relações, né? Não sei se você tinha mais alguma coisa para acrescentar nesse sentido. Tem. Então vamos lá, continua. Então esquece que eu falou. Porque o que acontece? Se essa criança passa a carregar essas feridas emocionais, né? E se isso não é tratado na infância, a mulherada tá falando que o cartão de crédito é muito legal e muito reforçador. Mas isso a longo prazo, e a longo prazo não vai ser o bastante, nós sabemos. Né? Pode ser a pessoa mais consumista do mundo. Em algum momento ela vai se queixar de outras coisas que o cartão de crédito sem limites não supre, né, a necessidade. Porque essa é uma das necessidades dessa pessoa, ela tem outras. Então, o que acontece? Quando a gente passa a carregar essas feridas emocionais de coisas que nós vivemos lá no passado, seja na infância, na adolescência, no início da nossa vida adulta, se isso não é tratado na infância ou na adolescência, pode se estender ao longo da nossa vida e a pessoa carregar essas emoções até a morte. Porque é algo que ela vai continuar enxergando a vida, assim, ela vai continuar enxergando as pessoas como superiores a ela e ela não merecedora. E isso tem um fardo muito pesado, porque a criança que nós fomos permanece conosco. E a gente precisa integrar essa criança. Oi? Sempre, né? A gente precisa aprender a fazer essa criança interior amadurecer junto com a gente. Mas não é um processo que a gente faz assim rapidinho, né? Não. E ela não vem junto com a gente também. E a gente esquece que aquilo existiu, porque tem muitas memórias que nós não conseguimos acessar. Né? Exatamente por terem sido experiências muito negativas. Então, o que acontece? A vivência dessa criança, que eu fui, que você foi, todos nós fomos, está ligada ao modo como a gente se vê. E se isso não é tratado, o nosso autoconceito, a nossa autoimagem, como você falou, vai ser de acordo com aquela realidade da infância, não com a realidade atual, porque a ótica da pessoa é aquela, não muda. Se ela não faz algum tipo de tratamento, se ela não busca algum tipo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, enfim, se ela não consegue olhar para si e entender que aquilo que ela sentiu na infância, não necessariamente ela precisa continuar sentindo, ela não vai conseguir ressignificar, né? Então, a criança precisa ser validada na sua essência e quando isso não acontece na infância, na adolescência, a gente precisa fazer isso na vida adulta. Para que essa pessoa aprenda a reconhecer a si mesma e conseguir trazer um novo olhar para ela e assim conseguir ter um relacionamento com alguém que está à altura dela. Porque senão ela realmente vai ficar nos relacionamentos de codependência, ela vai sempre se colocar como inferior, fazer tudo pelo outro e nunca receber nada em troca. Exato. E assim, né, aprender a aceitar quem a gente é, né, e que
quem a gente é não precisa ser igual a ninguém, né? Isso. E quando a gente aprende a fazer as pazes com essa criança interior, com quem a gente é de verdade, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? A visão de mundo fica mais realista. É porque a gente Então, abre mão da rigidez comportamental, daquela coisa que eu sou isso porque eu só tenho essa opção. Ou a gente passa a entender que eu sou isso por escolha. E tudo bem ser como eu sou. exato. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Porque eu vejo as pessoas entrando em relações e tentando ser a pessoa ideal, né? Como os livros querem que seja. Oi? Como os livros ensinam e querem que a gente seja, né? Os livros que eu digo de autoajuda, esses livros que não têm base científica no sujeito, né? Exato. E daí a gente esquece de ser a pessoa real. Aí a gente vai se tornando tanto um molde que a gente não cabe nele, que vai ficando difícil, vai ficando dolorido. A gente pode, aí a partir disso, pode desencadear várias coisas, né? Então a gente tem que aprender a olhar pra gente e reconhecer quem a gente é. E gostar de quem a gente é. Porque eu não preciso ser loira dos olhos azuis ou morena, entendeu? Eu posso ser quem eu sou e tá tudo bem, né? Isso não me diminui como pessoa, né? Isso tanto para mulher quanto para homem também. Porque os homens também sofrem as suas dificuldades, né? Na questão de expectativas que a gente entende como ideal. Sim. E a gente esquece que a gente apenas tem que ser a pessoa real. A gente sendo real, a gente é satisfatório e a relação vai funcionar, desde que ambos estejam buscando a mesma coisa, né? E estejam dispostos a fazer essa relação dar certo. Sim. A Silmara falou, ser mais gentil consigo mesmo. Isso é o principal, porque se eu não consigo ter a flexibilidade de ser mais gentil comigo mesmo, eu não vou conseguir ser com o outro. Então, se eu não aprendo a me olhar e ter flexibilidade comigo, entender que nem tudo que aconteceu tem que continuar acontecendo, eu entendo que as coisas podem ser diferentes e que nem sempre vai ser como eu desejo ou como o outro deseja, mas que a gente vai saber quando. Uhum. Exatamente. Né? Foi aí? Oi? Deu o tema? Deu. E aí, só lá no finalzinho, eu quero deixar uma frase para a gente refletir. Legal, até porque eu acho que hoje a gente não termina de falar. Eu também acho que não. Tem muitas coisas. Eu tô olhando aqui. Tem 15, falta só 15 minutos, Roberto. Sim. Eu queria falar sobre um monte de coisas, de conceitos, assim, em relação às crenças disfuncionais, às crenças limitantes que nós trazemos lá desde a infância, por conta dessa essência não validada, né, quando criança, e coisas que a gente vai aceitando depois, que a gente nem imagina o porquê que a gente atrai aquele tipo de pessoas, porquê que meu chefe é sempre um carrasco, porquê que tem tantas coisas que acontecem e se repetem na nossa vida, que na maioria das vezes tem a ver com crenças que nós alimentamos do que nós somos, e por isso as pessoas nos tratam assim. Sim. Acaba sendo um reflexo, né? Isso. O pessoal tá falando que o assunto é empolgante, a Luana falando, é mesmo, Lu? Então, assim, pessoal, quem tá com a gente na live hoje, vem na terça, porque na terça vai ter continuidade do assunto. E acho legal vocês deixarem comentários, né? Depois nos enviarem também sobre o que mais vocês querem ouvir, porque claro que a gente está numa onda, principalmente porque está aumentando o número de casos de violência doméstica, devido ao que eu falei lá no início, né, que as pessoas estão passando mais tempo juntas em casa, então está aumentando esse número de casos relatados, imaginem os que não estão sendo relatados, né, porque a pessoa também não tem acesso para sair de casa muitas vezes. Então, claro que seria interessante a gente falar sobre relacionamentos tóxicos, mas eu acho que muito mais do que adoece a pessoa. Porque nós temos que olhar que às vezes não é o outro lá que está doente. Eu sou tão doente que eu provoco a doença do outro muitas vezes. Com certeza. Eu fiz uns estudos em relação à neurociência e tem uma explicação científica sobre o nosso vício emocional. Então, pessoas que se relacionam com, por exemplo,
o meu pai abusava do álcool, era alcoolista, e eu casei com um cara e esse cara hoje é dependente do álcool, eu não sei o que eu fiz na vida, eu só atraio gente assim, e a gente vê muito isso nos casos de dependência química, né? Não só dos homens, das mulheres também, mas como a gente sempre trabalhou mais com o público masculino da dependência química, as mulheres repetem o padrão. Ela termina com um cara que usava álcool abusivamente, ela se envolve com um cara que usa cocaína. Termina com ele e se envolve com outro que usa crack. E assim vai. Fica um ciclo, né? Fica um ciclo. Sim. Então, isso é muito complexo para a gente entender, e eu acho que é importante também falar sobre os abusos que nós permitimos. Eu não estou dizendo que as pessoas que sofrem abuso é porque estão permitindo, estão querendo que isso aconteça. Mas o pequeno abuso, às vezes, é uma alteração de tom de voz que você não comunica o outro, que você não gosta de ser tratado daquele jeito. Então, é ali que começa o abuso. Se a gente aprende quais são os nossos limites, a gente consegue impor esse limite lá no início da confusão. Exatamente, porque assim, se eu atuo um tom de voz mais alto hoje, amanhã ele vai aumentar mais um pouquinho. No outro dia ele vai aumentar mais um pouquinho. Aí daqui a pouco eu recebo o primeiro empurrão, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque assim, é justamente o diálogo é a base, né? Porque tudo que eu não gosto, eu preciso comunicar ao outro. O outro não sabe que aquilo me machucou tanto, né? Sim. O outro não sabe que o tom de voz que ele aumentou me prejudicou emocionalmente. Então, eu tenho que falar. Eu tenho que contar para essa pessoa, para quê? Para já limitar essas ações mais agressivas. E entender que muitas vezes o que acontece com a gente até chegar no nosso limite é porque nós não reconhecemos que aquilo já nos machucava, já nos feria e não falamos isso para o outro. Exatamente. Por isso, tem que investir em autoconhecimento, tem que buscar entender como que a gente funciona. Para quê? Para que a gente possa desenvolver relações cada vez mais saudáveis. E não ficar repetindo ciclos de relações que só machucam. Né? Sim. E eu vejo que é principalmente, né, isso durante o processo do acompanhamento psicológico ocorre, a gente passa a ressignificar os valores, as nossas crenças, a nossa autoimagem, nosso autovalor em relação a quem sou, o que eu gosto, o que me faz bem, o que não faz, o que eu preciso. Não que a gente tenha que ter uma cartilha de o que a pessoa, o ser desejado precisa ter para caber no meu mundo, mas o que eu tenho como parâmetro base, que pode ser reestruturado lá da infância para não ficar naquele passado sofrendo, né, aquele passado doentio, de entender que eu tenho um tipo de comportamento específico que eu não tolero. Então, se você começa a ver isso num relacionamento, opa, isso para mim não dá. E acho que é legal vocês trazerem para nós, então, tudo isso. A Carla comentou que se separou na pandemia. Sinto muito pelo término, mas às vezes o que isso acontece, o que isso traz, né? O que ficou de bom dessa relação, Carla? E principalmente, como você se sente hoje, quando você tem todo o tempo disponível para cuidar de você, para cuidar lá dos pilares que já existiam antes de ter iniciado esse relacionamento, né? E assim, entender que no início, talvez a gente não consiga acessar, né, esses outros pilares, porque você está muito provável que esteja vivenciando o luto de um fim de um relacionamento. Sim. Né? Então a gente tem que entender que vai ter esse processo e o amadurecimento pessoal vai acontecer gradativamente, né? Olha lá, ela falou, tá difícil ainda. Realmente, não é algo que a gente apaga da vida rapidinho, né? Até porque separação envolve várias coisas, né? Sim, e às vezes eu, não querendo brincar com a dor alheia, inclusive com a sua, Carla, mas às vezes eu digo que se tá difícil é porque tá no caminho certo. Porque não existe um término sem dificuldade, não vai ser fácil a gente se separar, principalmente quando é um relacionamento de anos, quando existe filhos, quando tem toda uma história. Não que um relacionamento curto não possa doer, com certeza vai doer. Mas se aquilo significou muito para você ao longo da sua vida, durante tanto tempo, meses, anos, uma década, 2, isso vai trazer, né, um momento de dor
que é o momento do luto, o momento do vazio, de ressignificar, que é o que a gente está falando em relação a essa criança. Isso não tem a ver só com a criança, mas sim com o que você viveu naquele relacionamento e as crenças que você tinha enquanto estava naquele relacionamento. De quem você era, de quem o outro era, do que era parâmetro de bom e ruim para vocês, do que você tolerava, o que você não tolerava. Hoje, você consigo mesma, o que você deseja ter numa relação com você individualmente, para depois estar bem e desejar ter uma pessoa que você tenha a noção do que te faz bem e o que não faz. Uhum. Exatamente, né? E aí, aos poucos, vai superando e vai ressignificando, né? E vai, muito provável que numa próxima relação, muita coisa que você aprendeu dentro do seu relacionamento que não foi saudável, você já vai colocar certos limites já no início, Sim. né? Então, algumas experiências, por mais doloridas que estejam, elas vêm para ensinar o limite que eu posso ou não aguentar. Exatamente. E ressignificar tudo isso é o que o processo do luto vai trazer em qualquer área da nossa vida, né? Às vezes não é só num relacionamento amoroso, mas com pai, com mãe, com avó, com tio, com animais de estimação. Todo mundo que significou alguma coisa pra gente vai deixar um marco, um trabalho, seja lá o que for, né? E em alguns momentos vão ser marcas positivas, outros marcas negativas, mas todas vão trazer aprendizado pra gente. Sim. Né? A gente, depois que a dor ameniza, a gente tem que focar no aprendizado que trouxe. Com certeza. E aí a frase que eu queria deixar pra gente refletir até a próxima semana, já que vai ter parte 2. Vai ter, gente, eu não falei nem metade do que eu tinha pra falar. É muita coisa. Eu queria passar um exercício também que eu separei, dos materiais que eu comprei novos, que eu postei essa semana. É bem legal, tem um livrinho que é Como Fazer Casais Felizes. Então, tem várias dicas que eu já estou utilizando no consultório, né, nos atendimentos, mas posso compartilhar aqui um ou outro exercício com vocês. E a frase é, vou colar aqui, tá? Eu não decorei. A vida a dois pode ser considerada a maior aventura humana. Eu adaptei a frase, tá? E o espaço propício a mudanças, evolução e crescimento pessoal. É uma construção ao longo das crises superadas, do conhecimento e do reconhecimento. Eu incluí o reconhecimento porque, às vezes, eu me reconheço no outro em coisas que a gente projeta, né? Então, às vezes, o outro... Nossa, como você está sendo egoísta. E aí você para pensar e fala, nossa, quem foi egoísta fui eu, né? Eu estou cobrando dele algo que ele não tem como me oferecer, sendo que eu tenho essa necessidade, não é dele essa necessidade, eu posso fazer por mim mesma. Uhum, exatamente. Então, tem inúmeras questões que eu acho que é importante a gente pensar que, claro, né, tem o ônus e o bônus de estarmos num relacionamento. Em cada momento da nossa vida, você vai ter que escolher. Teve alguns momentos que eu preferi estar solteira e isso foi muito importante para mim. Né? E o quanto foi essencial eu estar bem comigo mesma para depois estar mais madura, ter vivido experiências de entender que é legal também ter alguém e aí permitir que houvesse uma pessoa bacana ao meu lado, né? E com as características do valor que eu sei que eu tenho. Que acho que isso é o principal, a gente entender que o que eu gosto, o que eu não gosto, o outro tem para me oferecer, o que ele tem é o bastante, não é? E eu acho que isso é o essencial para a gente conseguir mudar, conseguir evoluir, crescer individualmente e depois na relação. Exatamente. Muito lindo, Rô. Obrigada. Estou apaixonada, então tá fácil. E o exercício? Que exercício que é? Surpresa, semana que vem. Não dá pra hoje. Não dá pra hoje. Não. E então, assim, eu não vou nem abrir outro tópico agora, porque falta minutos para acabar, né? Mas foi muito gostoso estar aqui com você de novo, Rô. Eu tô amando as nossas terças-feiras, né? Eu também. A Luana comentou, vocês estão cada dia melhores. Minhas terapeutas.
convida mais gente para participar, né? Acho que, Por favor, principalmente esse assunto de relacionamento é um assunto muito pertinente. A gente tem que aprofundar mais, porque isso impacta muito na nossa vida pessoal. Então, a gente vai continuar, tem bastante tópico. Talvez vai junho, mas as 2 últimas semanas aí de junho tá também, né? Eu já estou pensando em colocar assim, o amor ainda está no ar na próxima semana e o amor continua no ar na outra semana. E é legal porque nós tínhamos reservado o mês de junho para falar sobre relacionamentos afetivos, né? Eu até fiz tive algumas anotações, ideias e tal. Falei, não, vou focar porque agora a gente vai falar sobre relacionamento amoroso nessa semana. Mas eu acho que é tão amplo, porque não tem como falar de relacionamento a dois se não falar de relacionamento consigo mesmo, né? Não tem como. E vai dar pano para manga, e isso é maravilhoso, porque é um assunto que a gente domina, né? E acho que a questão é realmente trazer clareza, trazer conhecimento, trazer luz para questões ocultas do que não é falado mesmo por aí. E futuramente a gente pode ir abordando os outros temas que nós havíamos pensado também, né? Quem sabe julho. Quem sabe julho. Exatamente, Rô. Pessoal, então semana que vem, terça-feira, 9 horas, nós vamos estar de novo aqui no Instagram, né, para conversar com vocês. Depois esse vídeo vai para o YouTube, vai para o meu YouTube, vai para o YouTube da Roberta. Curte, vai lá, se inscreve nas nossas páginas. A Roberta acho que ainda tem que pôr o link. Você já me passou o link, Rô? Já, né? Já, semana passada. No meu perfil lá, psicóloga Andressa Azevedo Oliva, já tem também o link da Roberta. Acho que no canal da Roberta também deve ter o link dela. Vocês perguntem, né? Se inscrevam, ajudem a gente a alavancar o nosso canal. Tem bastante conteúdo legal que a gente vai trazer. E esses vídeos vão ficar lá também, para depois vocês terem acesso de novo ou compartilhar com pessoas que vocês entendam que precisa ter mais conhecimento sobre o assunto. Sim. A Silmara fez uma pergunta. Meninas, poderiam indicar livros? Podemos, mas eu acho bacana a gente fazer isso na próxima semana, por causa do tempo mesmo, senão a live vai encerrar e nós não terminamos o assunto. Tudo bem, Silmara? Vem com a gente semana que vem, que nós vamos apresentar atividade, exercício, indicação de livros. Tem o que nós já indicamos, que é as 5 linguagens do amor, né? Então, esse é maravilhoso. Inclusive, quem precisar, eu tenho em PDF, pode me mandar mensagem que eu compartilho também. Já pode mandar para mim. Eu mando. Pode deixar que eu mando. Me lembre. Pode deixar. Pessoal, então, uma boa noite para vocês. Um grande beijo. Boa semana. Espero vocês aqui na próxima semana. Sim. Continuar falando do amor, tá bom? Isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada pelos elogios, pelos comentários. Está sendo maravilhoso. Estamos adorando. Obrigada a você pela parceria. Toda terça é uma delícia. É uma delícia, eu adoro. Até semana que vem. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.